Olá, Pai do Senhor, vamos continuar a nossa leitura bíblica do livro de 1 Reis, capítulo 17, Elias e a seca. Um profeta chamado Elias de Tisbe, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu a ordem do Senhor e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia água no riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Elias e a viúva de Sarepta. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tem mais pão. Só tem um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino dos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e o colocou na sua cama.
Então orou em voz alta assim: Ó Senhor meu Deus, por que fizeste essa coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: Ó Senhor meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tomou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo, para sua mãe, e disse: Veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias: Agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Então é isso a leitura de hoje. Tenha um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.